Em Brasília, são 7 horas da manhã. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Eu sou Arthur Filho e você acompanha agora o Revista Justiça até às 9 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos aos destaques do programa de hoje. Revista Justiça. De cada 10 brasileiros, 87%, destacam a violência sexual como o tipo de violação que mais vitima meninas. E é também considerada a mais comum no país por 43% da população. Os dados constam da pesquisa Percepções sobre Violência e Vulnerabilidade de Meninas no país, consolidada pelo Instituto Qualibest, a pedido da Plan Brasil. Os resultados foram divulgados por ocasião do Dia Internacional da Menina, celebrado no dia 11. E teremos como participante a advogada ativista em direito da defesa das mulheres, presidente da Comissão da Mulher na Associação Brasileira de Advogados do Distrito Federal, Gláucia Souto. O Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp. O DDD é o 61, o celular 999758140. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pelo TuneIn, o maior serviço de streaming gratuito de rádios do mundo. Sete horas e 2 minutos. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Ministro Fux relatou processos que asseguram moralidade no processo eleitoral e pluralidade de relações familiares. Série de matérias em comemoração aos 37 anos da Constituição apresenta 3 decisões emblemáticas de cada ministro da Corte. STF mantém prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes citou o parecer da Procuradoria-Geral da República que aponta risco de fuga do ex-presidente e necessidade de aplicação da lei penal diante a sua condenação. Supremo suspende repasse sem licitação para execução de obras em Goiás. Ministro Alexandre de Moraes suspendeu 2 leis estaduais que permitiu o financiamento de obras sem procedimento administrativo adequado. Supremo Tribunal Federal invalida a lei da Bahia que limitava as sanções do Tribunal de Contas a gestores públicos. Por unanimidade, plenário entendeu que a norma viola a autonomia da Corte de Contas. O destaque da Rádio Justiça no site do Supremo é: liminar impede que vítima de empréstimo fraudulento tenha nome negativado. Também na programação de hoje, a transmissão ao vivo do julgamento da ação penal contra o Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. Supremo Tribunal Federal marca para dezembro o julgamento do Núcleo 2 da tentativa de golpe. Réus incluem ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal e acusados de elaborar minuta de golpe. Mais informações você pode acessar o site do Supremo, www.stf.jus.br. Revista Justiça. 7 horas e 5 minutos. Pais conseguem, na justiça, reconhecer direito de registrar filha com nome de origem africana. As informações estão na reportagem de Marcelo de la Lídera. A Justiça em Belo Horizonte autorizou o registro de uma recém-nascida com o nome de origem africana escolhido pelos pais. A decisão foi proferida pela Justiça da Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital Mineira, após o pedido ter sido negado inicialmente pelos cartórios. O caso começou quando os pais tentaram registrar a filha com um nome que faz referência à herança cultural africana, mas encontraram resistência no cartório, o que fez a família recorrer à justiça.
Ao analisar o pedido, a magistrada reconheceu que o prenome tem significado cultural legítimo e não fere a lei, permitindo o registro. No entanto, negou o uso de um nome composto, citando o risco de confusão entre prenome e sobrenome e eventuais dificuldades de pronúncia. O registro de nomes com origem cultural ou ancestral ainda causa dúvidas e impasses em cartórios de todo o país. Em muitos casos, o registrador nega o nome escolhido pelos pais, alegando preocupação com possíveis constrangimentos à criança. Para a advogada Jordana Elias, especialista em direito civil, essa recusa nem sempre ocorre por má-fé, mas muitas vezes por desconhecimento sobre o valor histórico e identitário desses nomes. Segundo ela, quando há uma justificativa cultural ou racial evidente, negar o registro demonstra falta de sensibilidade e de compreensão sobre a importância da ancestralidade. O Código Civil ele dá liberdade para os pais escolherem o nome dos filhos, mas existem esses limites. Não pode ser um nome que expõe a criança ao ridículo ou cause confusão na hora de poder identificar essa criança. O registro civil ele tem justamente a função de proteger essa identidade, garantir dignidade e uma segurança para a vida dessa pessoa. Os juízes, o judiciário, ele só pode interferir em casos excepcionais, quando de fato os nomes trouxerem esses constrangimentos, problemas práticos. No caso específico, a justiça ela autorizou o nome de origem africana, mas negou o nome composto, porque de fato, se fosse utilizar o nome composto, podia gerar uma certa confusão nos documentos. Foi utilizado nesse julgado, um equilíbrio, respeitou a cultura, mas ao mesmo tempo, principalmente, protegeu a criança. Na decisão, a juíza destacou que o nome escolhido pelos pais representa uma identidade cultural legítima e não traz risco de constrangimento à criança. Já o advogado Fernando Cardoso, especialista em direito notorial e administrativo, explica que quando o cartório nega um nome sem base legal ou justificativa razoável, os pais podem recorrer à justiça para garantir o registro. Ele lembra que o Poder Judiciário atua como instância de controle da legalidade, podendo corrigir eventuais excessos e assegurar o direito à livre escolha do nome, desde que respeitados os princípios legais e o interesse da criança. Aí tem que provocar o juiz de registros públicos daquela comarca, explicando justamente por que da escolha daquele nome. E muitas das vezes o magistrado vai compreender e vai determinar, então, o registro com aquele nome. Nesse caso específico que estamos a analisar, no caso lá em Belo Horizonte, percebam que tinha um segundo nome. E o segundo nome foi vetado, porque a magistrada, com a sua sensibilidade, percebeu que haveria na junção dos dois nomes algo que seria de difícil pronúncia e que poderia levar a uma situação vexatória para a criança. E ela só poderia mudar depois, aos 18 anos. Então ela teria que carregar essa situação vexatória ou de difícil compreensão até 18 anos de idade, conforme fala o artigo 57 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos hoje. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a proteção integral de menores. Por isso, a identidade da criança não foi divulgada. O caso mostra como o judiciário pode equilibrar a liberdade cultural das famílias com a segurança jurídica nos registros civis. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. Justiça Federal no Rio de Janeiro anula registro de marca para uísques. Vamos entender o motivo na reportagem de Fernanda Porto. A decisão é da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O caso foi julgado depois que a organização comercial que representa a indústria do uísque escocês apresentou uma ação contra uma empresa brasileira que industrializa e comercializa bebidas destiladas e também contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O pedido foi para que o nome usado em uísque fosse anulado por ser muito semelhante com a marca escocesa. Fato que poderia induzir o consumidor ao erro sobre a procedência da bebida, como explica a advogada especialista em direito à propriedade intelectual, Victoria Flynn. Isso quer dizer que eu não posso registrar uma marca que vai gerar confusão a esse consumidor. Eu não posso querer registrar um uísque com um nome que vá remeter a um uísque escocês, sendo que ele é brasileiro. Eu não posso fazer isso porque eu vou causar confusão ao meu consumidor. Ele vai comprar achando que é um produto fabricado na Escócia, sendo que, na verdade, ele é fabricado no Brasil. Da mesma forma, os champanhes, Isso já foi pauta de muita discussão tempos atrás. Posso denominar a bebida com o nome champanhe se ela não vier da França. Então, esse é o
significado, em linhas práticas, do que é induzir o consumidor em erro quanto à procedência. Por isso, a Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou a anulação da marca brasileira similar à marca escocesa. A nulidade, entretanto, foi restrita apenas ao uso do nome semelhante. Assim, permanecem válidos os registros para outros tipos de bebidas alcoólicas. O advogado especialista em direito do consumidor, Fabrício Bolzan, orienta que os consumidores denunciem casos como esse. Deve denunciar aos órgãos e entidades de defesa do consumidor, tanto do âmbito público como os PROCONs, como entidades privadas de defesa do consumidor, e aí nós temos em Brasília o Brasilcom, em São Paulo o IDEC, e como esses institutos existem outros no Brasil inteiro, para que as autoridades competentes consigam coibir essa prática abusiva de maneira coletiva. Então, olha a importância de um consumidor denunciar. A denúncia de um consumidor pode gerar ali uma representação administrativa ou até uma ação coletiva para coibir esse tipo de prática no mercado de consumo. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. 7h12. A Advocacia Geral da União consegue mais prazo para que o governo federal publique norma que regulamente o acesso a medicamentos derivados da cannabis. Vamos saber os detalhes com Valquíria Henriques. O governo federal terá mais 180 dias de prazo para publicar a norma que vai regulamentar o acesso a medicamentos derivados da cannabis. A prorrogação atende a um pedido da Advocacia Geral da União ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que está analisando o caso. Segundo o plano de ação apresentado em maio ao STJ, a regulamentação deveria sair até o fim de setembro. A decisão anterior do tribunal já determinava que a União e a Anvisa elaborassem regras para autorizar a importação de sementes, o plantio, o cultivo e a comercialização de cannabis para uso exclusivo em tratamentos de saúde. A prorrogação do prazo, segundo a AGU, é necessária para ampliar o debate com especialistas e sociedade e, assim, garantir uma regulamentação segura, eficaz e abrangente. Hoje, o acesso a esses tratamentos, que já tiveram sua eficácia comprovada, só acontece porque as famílias recorrem à justiça. Para se ter uma ideia, desde 2002, o Ministério da Saúde cumpriu cerca de 820 decisões para a oferta desses produtos. No entanto, desde 2015, a Anvisa autoriza a importação de produtos à base de cannabis com prescrição médica e, em 2019, foi regulamentada a comercialização no país com matéria-prima importada. A estimativa é de que mais de 670 mil pessoas no Brasil usem remédios à base de cannabis para o tratamento de condições graves, como esclerose múltipla, epilepsia refratária e dor crônica. E os estudos científicos comprovam que, principalmente nos casos de sintomas que não são resolvidos com os tratamentos convencionais, a cannabis tem um impacto significativo na qualidade de vida desses pacientes. Da AGU, Valquíria Henriques. Crianças acolhidas em casas-lares celebram o Dia das Crianças com alegria e integração. Elaine Coimbra. Bianca tem 10 anos de idade e está entre as 116 crianças e adolescentes que vivem em casa-lares de Cuiabá e Várzea Grande. Todas aproveitaram muito a comemoração do Dia das Crianças, promovida pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Eu acho bem legal, porque eu nunca fui numa comemoração de festinha. Aí eu só fui uma vez, só que não foi tão legal. Aí eu tô achando legal, que eu gostei das pessoas que estão aqui e das palhaças. Muito obrigada pela festinha de comemoração. Que Deus te abençoe. A juíza Ana Paula Gomes de Freitas, auxiliar da Corregedoria e responsável pelos assuntos de adoção, destaca que a convivência comunitária é um direito básico de toda criança que vive em casa-lar. A organização ali da rotina deles é complexa, então nem sempre eles podem ter essa convivência com a comunidade extra, né? Então isso aí é muito importante por conta disso, esse evento, né? Esse trabalho da Corregedoria em conjunto
tempo com a sociedade para trazer esse direito para essas crianças, constitucionalmente garantindo a convivência comunitária. As crianças acolhidas têm o conforto necessário para o bem-estar físico, proteção, além de apoio para a formação humana. No entanto, a juíza Gleide Bispo dos Santos, da primeira vara da Infância e Juventude de Cuiabá, lembra que durante o evento as crianças recebem também atenção afetiva. As nossas crianças acolhidas, elas têm todo o conforto nas casas lares, mas falta o afeto, o aconchego, né? Falta estar com outras crianças, outras pessoas. Então, ações como essas são significativas e muito importantes, porque o acolhimento institucional pode ser, a casa pode ser maravilhosa, mas não é a mesma coisa de da casa delas, né? Então, elas sentem falta e momentos como esse de alegria, de descontração, sem dúvida nenhuma, são valiosos. O evento, promovido pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, conta com o apoio de parceiros e voluntários. Um deles é o gerente de relacionamento de uma cooperativa financeira, Jorge Santana. Olha, é muito importante, né, para o Cicobi Integração, a gente sempre estar envolvidos em projetos como esse e com o Poder Judiciário que realiza esse grande projeto. Isso é muito importante para todos poder atender uma criança e ver um sorriso no seu rosto. Isso não tem valor que pague para a gente. É muita gratidão mesmo. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a Rádio Justiça, Elaine Coimbra. Reunião avalia e alinha novas ações sobre o programa Novos Caminhos em Santa Catarina. Marcelo Fernandes. A última reunião técnica do programa Novos Caminhos deste ano, na região do Vale do Itajaí, trouxe momentos de alinhamento e balanço do ano. A reunião aconteceu na sede do CIEE de Blumenau e a atividade reuniu representantes de casas de acolhimento e representantes de Gaspar, Blumenau, Pomerode e Indaial, representantes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Fiesc e o CIEE. O objetivo do encontro foi avaliar os cursos de primeira e segunda etapas, revisar atividades de voluntariado e parcerias, além de planejar novas visitas técnicas para 2025. Durante o encontro, também foram discutidas atualizações sobre vagas de estágio e jovem aprendiz, participação da Elabora Social, ações do Natal Solidário no Senai e a confirmação dos adolescentes empregados. O evento de encerramento do programa está marcado para o dia 5 de novembro no Senai de Blumenau, a partir das 5 horas da tarde, com a participação de todos os participantes para celebrar as conquistas do ano. Uma última visita técnica do ano está prevista para o dia 17 de outubro em uma empresa de Pomerode, que completará o ciclo de experiências práticas e aprendizado proporcionado pelo programa em 2025. O programa Novos Caminhos é uma iniciativa da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com a parceria da Associação dos Magistrados Catarinenses e da Federação das Indústrias do Estado. Os jovens atendidos são acompanhados individualmente e encaminhados para atividades de escolarização, profissionalização e desenvolvimento pessoal. Depois da capacitação, os adolescentes são inseridos no mundo do trabalho de forma gradual e responsável. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Empresas que associaram produtos à marca de automóveis de luxo sem autorização são condenadas. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou 2 empresas de agenciamento de serviços e de bebidas por associar seus produtos a uma marca de automóveis de luxo e ao nome de seu fundador sem autorização. A decisão da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30 mil e de danos materiais, cujo montante será definido em liquidação de sentença. As empresas foram acusadas de usar o prestígio e a imagem da marca estrangeira para promover seus próprios produtos no mercado brasileiro, incluindo a utilização do símbolo da montadora e o nome de seu criador em rótulos de vinhos. Segundo o processo, essa associação indevida tinha como objetivo aumentar a visibilidade e o valor dos produtos comercializados pelas RES. O desembargador relator do caso apontou que, mesmo não sendo uma marca de alto renome, o uso indevido de sua história e reputação configurou concorrência desleal e parasitária.
O magistrado observou que a prática gerou risco de confusão entre consumidores e violou o artigo da Lei de Propriedade Industrial, que protege marcas contra aproveitamento indevido de imagem. O tribunal autorizou apenas o uso do nome civil de um parente do fundador que havia concedido permissão expressa, mas proibiu qualquer referência direta ao nome do criador da marca, preservando os direitos do herdeiro legal. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. Ministros do STJ participam de audiência pública no Senado para debater a atualização do Código Civil. As informações chegam com Fátima Uchoa. O Senado Federal realizou audiência pública para debater o projeto de reforma do Código Civil. A sessão contou com a participação do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, e do ministro Marco Aurélio Belize, respectivamente, presidente e vice-presidente da comissão que elaborou o anteprojeto de atualização do Código. A audiência foi presidida pelo senador Rodrigo Pacheco. O primeiro a falar na ocasião foi o ministro Luiz Felipe Salomão, que apresentou as principais propostas e destacou a necessidade das alterações do Código para promover segurança jurídica em situações sem previsão legal atualmente. Foi permitir e ampliar que as decisões e os precedentes, sobretudo do STJ, que é o tribunal denominado Tribunal da Cidadania e que tem vários ministros que integram a comissão, pegar essa jurisprudência já consolidada e que resolveu questões intrincadas que não estão previstas no Código propriamente dito e inserir agora nessa proposta para assegurar que esses precedentes, que esses debates, que os professores que tenham posições já firmadas e consolidadas na doutrina, que os debates em jornadas de direito civil sejam levadas em consideração para permitir que isso fique já definitivamente assentado na proposta do Código. Na sequência, o ministro do STJ, Marco Aurélio Belize, defendeu a proposta de criação de um livro sobre o direito civil digital. É muito significativa a inserção de um livro, não só menções esparsas em cada um dos livros, um livro voltado para tratar do direito digital no Código Civil, movimento que é pioneiro no mundo. A despeito do avanço da legislação digital em outros países e de eventuais críticas que possam ser dirigidas ao conteúdo da proposta apresentada, a criação de um livro de direito digital no Código Civil brasileiro representa uma consolidação irrefutável desse ramo jurídico no direito brasileiro. O texto do projeto de lei é fruto do trabalho de uma comissão de juristas formada por 38 membros, entre renomados professores, advogados, integrantes do Ministério Público e ministros do STJ. O texto altera cerca de 900 artigos e inclui mais de 300 dispositivos ao Código Civil. Além disso, agrega a jurisprudência do STF e do STJ, como destacou o professor Flávio Tartucci, relator do anteprojeto de lei. Reforço que é uma reforma, não é um novo código, a gente está trazendo para a lei com vistas à segurança jurídica aquilo que foi consolidado no Tribunal da Cidadania nos últimos 20 anos e as jornadas de direito civil, que o STJ também é um dos promoventes, então é aquilo que é consolidado hoje na doutrina, na jurisprudência, o que está sendo proposto. A professora Rosa Maria de Andrade Neri, correlatora do anteprojeto de lei, também apresentou aos senadores um comparativo de como é o atual código e como pode ser atualizado. Do artigo 11 ao 21, existe um tratamento especial para detalhes da vida cotidiana do nosso povo. Uma ideia: eu quero que meus órgãos sejam doados. Eu não posso deixar isso escrito no testamento, porque ele será aberto depois do momento em que a extração seria necessária. Então, hoje se fala nas diretivas antecipadas de vontade. Isso não estava em nenhum lugar na nossa legislação. É necessário. E nós tratamos disso com bastante cuidado. Durante a audiência, os senadores que integram a comissão fizeram considerações às alterações do Código e debateram com os correlatores as propostas do projeto. A comissão temporária do Senado fará ainda outras 5 audiências públicas. De acordo com o plano de trabalho aprovado pelos senadores, a comissão terá cerca de 8 meses para analisar o projeto de lei 4 de 2025, antes de a proposta seguir para a votação no plenário do Senado. Com informações de Marina Campos, do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Fabricante indenizará a vítima que perdeu o braço aos 3 anos em acidente com máquina de lavar roupas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a Electrolux do Brasil S.A. a indenizar uma criança que teve o braço amputado aos 3 anos de idade ao tentar colocar uma sandália em uma máquina de lavar em funcionamento. O acidente ocorreu devido à falha na trava de segurança do produto. A empresa alegou culpa exclusiva de terceiro, pois a instalação havia sido feita por um técnico não autorizado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou a indenização. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso e reformou a decisão, sob entendimento de que houve nexo de causalidade entre o defeito do produto e o acidente e com base na responsabilidade objetiva do fabricante prevista no Código de Defesa do Consumidor. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a fabricante responde independentemente de culpa por defeitos e pela falta de informações adequadas sobre o uso e riscos do produto. Observou que o laudo pericial comprovou o defeito de projeto e falta de informações essenciais sobre segurança. O colegiado entendeu que o consumidor tem direito a produtos seguros e informações claras, conforme os artigos 6º e 12 do CDC. A ministra destacou que, mesmo com a intervenção de terceiro, a fabricante continua responsável pelos danos causados. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Compradores de imóveis conseguiram na justiça cancelar contrato de imóvel que nunca ficava pronto. Vamos até Mato Grosso saber os detalhes do caso com a Elaine Coimbra. A compra de um apartamento na planta e nunca ver a obra pronta levou um grupo de compradores em Várzea Grande a entrar na justiça. Eles conseguiram o direito de cancelar o contrato, receber de volta todo o dinheiro pago e ainda uma indenização por danos morais. O caso chegou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a primeira Câmara de Direito Privado confirmou a decisão de que as construtoras responsáveis pelo empreendimento devem devolver o valor e pagar a indenização. Os consumidores contaram que a entrega do imóvel estava prevista para março de 2019, mas as obras pararam e nunca foram concluídas. As empresas tentaram recorrer alegando que os compradores estavam inadimplentes e que não existia motivo para indenização por danos morais. Mas a relatora do caso explicou que todas as questões já haviam sido analisadas e que a culpa pelo atraso e pela paralisação das obras foi das construtoras, o que representa uma falha grave no contrato. Ela também lembrou que o Código de Defesa do Consumidor vale nesse tipo de compra, mesmo quando o imóvel está financiado com garantia para o banco. Sobre o dano moral, ele foi reconhecido não apenas pelo atraso, mas pela frustração dos compradores que viram o sonho da casa própria ser interrompido sem explicações. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a Rádio Justiça, Elaine Coimbra. Ministro Luiz Roberto Barroso e a Constituição Cidadã, 37 anos de direitos na prática. Vamos conferir agora os detalhes desse capítulo de uma série de matérias que apresenta 3 decisões emblemáticas de cada ministro da Corte. Rádio Justiça, nos 37 anos da Constituição Federal. Com mais de 12 anos de atuação como ministro do STF, Luiz Roberto Barroso se destaca por conduzir vários processos emblemáticos. E para comemorar os 37 anos da Constituição Federal, o site do STF tem publicado textos que destacam 3 julgados de cada ministro que ilustram a atuação em conformidade com a nossa Carta Magna. O afastamento da aplicação automática da Convenção da Haia é um dos destaques recentes atribuídos ao ministro Luiz Roberto Barroso. Ele foi relator de 2 ações que resultou no entendimento do plenário do Supremo em afastar a aplicação automática da Convenção da Haia, que prevê o retorno imediato ao exterior de crianças e adolescentes trazidas irregularmente para o Brasil. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou que, diante de suspeitas fundadas de violência doméstica, o tratado internacional deve ser aplicado em conformidade com a Constituição Federal.
Liberdade religiosa alinhada ao direito à saúde foi outro tema importante que foi relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão, com repercussão geral, reafirma a posição do STF de conciliar a liberdade religiosa com os direitos constitucionais à vida e à saúde. Com isso, fiéis de determinadas crenças podem se recusar a procedimentos que contrariem seus preceitos, como os testemunhas de Jeová em relação à transfusão de sangue, por exemplo. E o terceiro destaque é o acordo homologado por Barroso quando ocupou o cargo de presidente do STF, que amplia o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo. A medida tem o objetivo de reduzir a letalidade policial e assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos. Para mais detalhes sobre essas decisões, basta acessar o portal stf.jus.br. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. 7h31. Previsão do tempo no Brasil. Vamos agora até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com o meteorologista Danilo Cabral, que vai falar da previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Brasília e o restante do país. Danilo, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Danilo Cabral, como fica o dia hoje aqui na capital federal? Olha, Arthur, o dia vai ficar nublado, vai persistir essa condição de nebulosidade aqui durante o dia, hoje no DF, e teremos também a ocorrência de pancadas de chuva durante o dia. Então, essas chuvas elas vão persistir até pelo menos até o dia de hoje. E existe já a previsão, já dá para ver aí no Instituto, que se estenderá essa chuva por alguns dias, Danilo Cabral, ou é muito cedo ainda? Não, essa chuva ela vai perdurar hoje, até amanhã, pelas 48 horas. Após as 72 horas, ela dá uma diminuída, dá uma enfraquecida, e o tempo volta a permanecer com pouca nebulosidade. Danilo Cabral, e ainda no Centro-Oeste, como fica o tempo hoje nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Então, no Goiás, como um todo, teremos chuvas acumuladas em todo o Goiás, principalmente as pancadas de chuva serão nessa centro-leste do Goiás e no sul também, mas do Goiás como um todo teremos chuvas acumuladas. No Mato Grosso do Sul, mais no centro-norte. Essas chuvas serão mais acumuladas no centro-norte do Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso em sua totalidade, com chuvas acumuladas, com observações de pancadas no centro-oeste do Mato Grosso. E a previsão do tempo para hoje para a região norte do país? Na região norte, praticamente toda a região norte ela vai ficar compreendida com chuvas, mas as principais pancadas a gente vai observar no oeste do Pará, na região central do Amazonas, teremos ali próximo de Manaus algumas pancadas de chuva, e também na região, na parte sul de Roraima. Certo. E para o Nordeste, qual a previsão? Então, o Nordeste hoje tende a permanecer o tempo firme, com pouca nebulosidade, e vai se observar dar alguma pancada de chuva ou outra na região litorânea devido ao efeito das brisas, mas nada não expressivo ou significativo. E para o sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, qual é a previsão de hoje? O sul tende a permanecer seco, né? Com essa incursão, esse ciclone passou trazendo também esse sistema frontal. Quando ele passa, traz essa massa de ar seca, então o tempo vai ficar seco, firme, com céu limpo, sem previsão de chuva. Para fecharmos, Danilo Cabral, para o Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, como fica o tempo? Para o Espírito Santo, teremos pancadas de chuva no centro-sul do Espírito Santo, no Rio de Janeiro também, centro-norte do Rio de Janeiro teremos pancadas de chuva, e centro-sul de Minas Gerais, principalmente na região ali do sul de Minas Gerais até o Recôncavo Baiano, o Triângulo Mineiro, desculpa. Muito bem, conversamos com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Danilo Cabral, que falou da previsão do tempo para todo o país. Danilo, um ótimo dia, muito obrigado pelas informações. Um abraço, estamos à disposição. Outro.
7h35. Manchetes do dia. Jornal Correio Brasiliense da capital federal. Alívio em Israel e em Gaza, mas há desafios para a paz. Jornal Estado de São Paulo. Israel e Hamas trocam 20 reféns por 2.000 presos. Trump vê fim da guerra. Jornal Folha de São Paulo. Hamas liberta reféns após 738 dias e acordo de cessar-fogo é assinado. Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Israel recebe últimos 20 reféns e líderes mundiais endossam um plano de Trump. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Motos já são 30,9% do transporte em Fortaleza. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Enfim, o dia de alívio e esperança, falando a respeito do fim da guerra entre Hamas e Israel. Jornal do Comércio, Recife. Acordo de paz em Gaza avança com libertação de prisioneiros e reféns. Jornal à Tarde, Salvador. Bahia investe 420 milhões de reais em alimentação escolar. Jornal 0 Hora, Porto Alegre. Acordo de paz é selado após a entrega de reféns. E o portal Valor Econômico, Rio de Janeiro e São Paulo. Gol anuncia plano de fechar capital no Brasil. Revista Justiça. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso amplia a rede de proteção à mulher e fortalece combate à violência em São José dos Quatro Marcos. A região oeste de Mato Grosso é a primeira a ter cobertura completa da rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica. A marca foi alcançada com a instalação da Unidade 83, a partir da cooperação firmada entre o Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher, e os municípios de Conquista do Oeste e Vale de São Domingos. A iniciativa inclui a realização de capacitação para profissionais que vão atuar no atendimento às vítimas em diversos municípios da região, representando parte do trabalho estratégico para expandir e fortalecer essas redes em todo o estado de Mato Grosso. Essa movimentação é para garantir acolhimento adequado e ampliar a proteção às mulheres em situação de violência doméstica. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a Rádio Justiça, Vinícius Antônio. No Rio Grande do Sul foi confirmada a demissão por justa causa de um pintor automotivo que debochou de foto da colega. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região confirmou a demissão por justa causa de um pintor automotivo que fez comentários ofensivos sobre a foto de uma colega homenageada como funcionária do mês. O caso aconteceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a decisão manteve a sentença de primeira instância, proferida pela 3ª Vara do Trabalho do município. O trabalhador afirmou que a punição foi exagerada e alegou que a empresa usou o episódio como pretexto para dispensar empregados antigos. A defesa sustentou que o comentário não configurou falta grave, já que ele tinha quase 40 anos de serviço e nunca havia sido demitido anteriormente. A empresa, porém, argumentou que o funcionário era reincidente, pois já havia sido suspenso em 2023 por assédio sexual. O tribunal considerou que o comportamento violou as regras de conduta e respeito no ambiente de trabalho, enquadrando-se como mau procedimento e ofensa à honra, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. A decisão foi tomada por maioria de votos após divergência entre os desembargadores. O colegiado entendeu que a penalidade foi proporcional à gravidade dos fatos e à reincidência do trabalhador. O caso segue agora para o Tribunal Superior do Trabalho, onde o ex-empregado tenta reverter a justa causa. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Falta de quitação integral do imóvel impede transferência de apartamento em Itajaí, Santa Catarina. A 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou sentença que havia determinado a adjudicação compulsória de um apartamento em construção em Itajaí, na região do Vale Catarinense. O tribunal entendeu que, embora o comprador tenha quitado mais de 97% do valor contratado, a ausência de pagamento integral impede a transferência da propriedade. A controvérsia surgiu a partir da correção monetária aplicada à última parcela do contrato de promessa de compra e venda.
O comprador utilizou o índice diferente do previsto, o que gerou uma diferença de pouco mais de R$6 mil. Em primeiro grau, o juiz considerou que o pagamento quase total configuraria adimplemento substancial, teoria segundo a qual o contrato pode ser considerado cumprido mesmo sem a quitação completa. A instância superior afastou essa interpretação. Segundo o desembargador relator, a teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de adjudicação compulsória, pois esse tipo de ação exige a quitação total do preço como condição para a escritura definitiva. O entendimento acompanha precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reforçam a natureza objetiva da obrigação contratual nesses casos. O recurso do comprador também não foi admitido porque não houve o pagamento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da Justiça, fato que configura deserção. Assim, manteve-se a condenação ao pagamento da diferença contratual e houve inversão do ônus da sucumbência, incluindo honorários advocatícios. A decisão reforça que em contratos de compra e venda de imóveis é indispensável cumprir integralmente o que foi ajustado. O pagamento quase total, mas sem a última parcela devida, inviabiliza a transferência do bem. A decisão foi unânime. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. 7h41. Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre manutenção de segurado em período de limbo previdenciário. O tema foi ajuizado em um recurso pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A discussão é sobre a interpretação de uma lei de benefício da Previdência de 1991, que estabelece que o segurado continua vinculado ao regime geral de previdência social por 12 meses depois de interromper as contribuições. Esse período é chamado de graça previdenciária ou limbo previdenciário. No recurso, o INSS contesta a decisão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que fixa a condição de segurado até o fim do vínculo de trabalho, ou seja, até a rescisão contratual. Só depois disso que começaria a contagem do período de graça. Para o INSS, a aplicação desse entendimento configuraria tempo de contribuição fictício e comprometeria o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Também argumenta que a competência para decidir casos semelhantes seria da Justiça do Trabalho. O recurso está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que afirmou que as duas questões apresentadas pelo INSS têm repercussão geral do ponto de vista social. Ainda não há data prevista para este julgamento. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. Prazo de 10 dias corridos para a consulta eletrônica de intimação é contado da data do envio. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo de 10 dias corridos para a consulta de intimação eletrônica deve ser contado a partir da data do envio da comunicação, independentemente de feriados ou dias não úteis. A decisão foi baseada no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 11.419 de 2006, que determina que, não havendo consulta nesse período, caracteriza-se realizada a intimação automática no 10º dia. Com esse entendimento, os ministros mantiveram decisão do relator, ministro Messode Azulay Neto, que considerou intempestiva, ou seja, fora do prazo, a apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. A Defensoria alegava que o prazo recursal deveria começar a contar no primeiro dia útil após a ciência automática da intimação, em razão de feriado forense. Segundo a Defensoria, a intimação ocorreu em 4 de abril de 2023, tendo o prazo de 10 dias para a consulta começado em 5 de abril, com ciência automática em 14 de abril. Assim, argumentou que o prazo recursal teria começado a fluir em 17 de abril, primeiro dia útil subsequente, e finalizado em 26 de abril. Por isso, alegou que a apelação apresentada em 25 de abril estaria dentro do prazo.
O ministro, porém, esclareceu que o prazo de 10 dias é contínuo e a natureza dele não se confunde com os prazos processuais comuns, que são contados apenas em dias úteis. Assim, mesmo com feriados no período, o prazo de consulta da intimação eletrônica se encerrou em 13 de abril de 2023, com ciência automática nessa data. O prazo recursal em dobro previsto para a Defensoria começou no dia 14 e terminou em 24 de abril, e, portanto, a apelação feita em 25 de abril foi considerada fora do prazo legal. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. 7h45. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. E no quadro Ética e Justiça, temos a análise do Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano, a quem a gente agradece. Doutor Roberto, o cessar-fogo em Gaza. Quais os pontos críticos para o sucesso desse acordo entre Israel e o Hamas? Seja bem-vindo à Rádio Justiça, um bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, Arthur, bom dia aos amigos e amigas que nos acompanham. Antes de mais nada, Arthur, dia 13 de outubro foi um dia histórico para a paz no mundo. Sem sombra de dúvida, depois de 2 anos de conflito, de guerra, de destruição, de mortes, de angústia, o dia 13 de outubro, sem sombra de dúvida, foi um dia histórico, um dia muito importante, em que se viu a cessação desta tristeza, destas perdas humanas que o mundo tem assistido com extrema lamentação, com extremo sentimento de dor que vem ocorrendo lá no Oriente Médio. O retorno dos reféns a Israel, a cessação das mortes, do sofrimento palestino, é extremamente importante e causa alívio para o mundo, né? Foram 20 reféns libertados e há notícia de que são 28 mortos, cujos corpos começam a retornar a Israel. Existe uma regra do Talmud judeu que preceitua que quem salva uma vida salva o mundo inteiro, né? É bem verdade que o ideal seria que todos aqueles que foram feitos reféns tivessem sido salvos, mas o tempo foi passando e esse foi o resultado possível. Mas como você colocou inicialmente, Arthur, nós temos pontos críticos para o sucesso deste acordo entre Israel e o Hamas, não é? Em primeiro lugar, que nenhuma das partes rompa o cessar-fogo, né? Esse acordo ele tem como protagonista, como o mundo todo sabe, Donald Trump. O mundo pode ter inúmeras críticas a Donald Trump pela maneira como vem conduzindo os Estados Unidos da América, e há críticas que podem ser feitas, mas sem sombra de dúvida é inquestionável que Donald Trump foi um mediador fundamental para que se construísse a paz e o cessar-fogo no Oriente Médio em relação a Israel e o Hamas, não é? E o primeiro ponto crítico é justamente esse, que nenhuma das partes rompa o cessar-fogo, porque da parte de Benjamin Netanyahu foi muito difícil a contenção da belicosidade. Houve um ataque recente ao Catar, que foi um elemento crítico para toda esta negociação, né? Em janeiro já havia sido acordado um cessar-fogo, mas Israel quebrou em março e retomou a guerra com ataques aéreos devastadores, né? E a justificativa de Netanyahu foi que o Hamas rejeitou as propostas israelenses nas negociações de cessar-fogo e intensificou as suas atividades para reagrupar
as suas forças. Então, na verdade, Arthur, os próximos dias serão extremamente importantes para observarmos se nenhuma das partes efetivamente romperá o cessar-fogo. Como que Israel vai se conduzir, como que o Hamas vai se conduzir, se efetivamente haverá o cumprimento disso. Eu penso que há condições propícias, não é? Esse acordo ele foi celebrado tendo a intervenção de várias nações, a mediação dos Estados Unidos, mas várias nações envolvidas, como a Turquia, como o Catar, como a França, como o Egito, né? Nós tivemos aí intervenção de várias nações do mundo e o mundo celebra este momento que trouxe alívio coletivo, não é? Uma vitória diplomática, uma vitória importante para o mundo em que se respira com alívio. É bem verdade que houve uma destruição gigantesca em Gaza, fala-se em 78% da estrutura de Gaza, com a morte de quase 70 mil pessoas. Então, esse é um prejuízo humano devastador. É bem verdade que quem deu início a tudo isso foi o ataque do Hamas, covarde, mas o prejuízo em vidas humanas foi absolutamente devastador, né? Então, será muito difícil lidar com tudo isso. O segundo ponto, Arthur, o desarmamento do Hamas, não é? Não há detalhes sobre esse desarmamento, e esse é um ponto importante do plano de Donald Trump. E o Hamas, anteriormente, já se recusou a depor as armas, não é? E tem afirmado que só o fará quando for estabelecido um Estado palestino. E em relação à criação do Estado palestino, tem-se percebido da parte de Donald Trump, tem se colocado Trump meio que em cima do muro, né? Como é que se conduzirá essa questão em relação à criação do Estado palestino, né? Este ponto será crucial em relação ao deslinde desta questão. Se você perguntar aos palestinos, os palestinos esperam que isso ocorra. Houve um aperto de mãos entre Donald Trump e Mahmoud Abbas, que é o homem da Organização pela Libertação da Palestina, que teve uma simbologia muito importante. Agora, no aperto de mãos entre Trump e Mahmoud Abbas, e disto concluirmos que está criado o Estado palestino, é óbvio que não se pode chegar a esta conclusão. De toda maneira, esta questão da criação do Estado palestino, sem sombra de dúvida, que é um ponto crucial. O terceiro ponto, Arthur, a retirada do exército israelense de Gaza, não é? Como se sabe, esses dois enclaves, que são a faixa de Gaza e a Cisjordânia, dentro do território de Israel, sempre foi um ponto muito complexo desde a criação do Estado de Israel em 1948. Né? Como se dará esse processo da retirada do exército israelense de Gaza? Né? O alcance da retirada do militar de Israel é um ponto controverso. E essa é uma das principais exigências do Hamas, que pede especificamente a retirada total das forças israelenses de Gaza. Né? O plano acordado estabelece que o exército israelense se retirará de Gaza com base em padrões, marcos e prazos que devem ser acordados por todas as partes. O mapa divulgado pela Casa Branca mostrou 3 etapas propostas para a retirada das tropas israelenses. A primeira etapa, que foi acordada na quinta-feira, deixa cerca de 53% de Gaza sob controle israelense. A segunda etapa, 40%, e a última, 15%. Não é? Então, tudo isso, no papel, tem determinada configuração. Na prática, a redação aqui, na verdade, é vaga e não oferece um prazo claro para a retirada total de Israel, algo que o Hamas provavelmente desejará esclarecer.
E, por fim, quem governará Gaza? Não é? Porque esse é um outro ponto que pode causar tensões. Quem governará esta zona? Não é? De acordo com o plano, estabelece-se que o Hamas não terá nenhum papel no futuro em Gaza, porque se sabe que antes desse conflito, Arthur, quem governava, quem tinha o poder político sobre Gaza era o Hamas. Não é? E nós tivemos tudo que ocorreu, e o mundo assistiu a tudo isso com extrema tristeza e tensão, não é? E aí se coloca isso, que Hamas não governa mais Gaza. E agora, como será daqui para frente? Não é? A ideia é que Gaza seja governada por um órgão transitório, temporário, de tecnocratas palestinos, supervisionado por uma junta de paz, liderada e presidida por Donald Trump, da qual participaria o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, seria uma espécie de mediador. A governança da faixa seria transferida, em algum momento não definido, para a autoridade palestina, que governa na Cisjordânia, reconhecida internacionalmente, e, além disso, o governo rival do Hamas. Embora Netanyahu tenha aceitado na íntegra o plano de 20 pontos de Trump, ele pareceu rejeitar a participação da autoridade palestina, mesmo quando estava no pódio ao lado do presidente americano na semana passada, insistindo que a autoridade palestina não teria nenhum papel no governo do território. Esse é um dos muitos pontos do plano que os ultranacionalistas linha dura, dentro da coalizão governante de Netanyahu, contestariam, muitos dos quais desejam manter o controle de Gaza e reconstruir os assentamentos judeus lá. Né? Então vejam, temos pontos complexos que ainda vão depender de verificar como isso tudo acontece na prática. E além desses pontos, Arthur, qual será o futuro de Netanyahu? Netanyahu, se você fizer uma projeção, um diagnóstico, um prognóstico, Netanyahu espera se manter no poder em Israel. Né? Pesquisas que ocorreram nos primeiros dias após o ataque do Hamas mostravam que o povo de Israel queria que Netanyahu fosse retirado do poder. No entanto, 2 anos se passaram, né? E hoje, né, o que vai ocorrer? Trump, no Knesset, ele disse, com todas as letras, fez uma moção para que houvesse um perdão aos processos de corrupção contra Netanyahu. Né? Por outro lado, Netanyahu se escudou nesta guerra para se manter no poder. A guerra está terminando, e o que ocorrerá com Netanyahu depois da guerra? Por outro lado, Netanyahu fez um pedido ao mundo para que Trump recebesse o Prêmio Nobel da Paz, que acaba de ser dado a Maria Corina na Venezuela. Né? Trump fez uma fisionomia no sentido de que não acharia ruim a ideia, né? Por ser o grande articulador deste processo de paz. Mas isso vai ocorrer daqui a 1 ano. E daqui para um ano daqui para frente, muita coisa pode ocorrer no mundo. No entanto, é bem verdade que o saldo que fica de tudo isso, porque Trump é muito bom em marketing, em comunicação, é que Trump é o grande articulador de todo esse processo. Né? O mundo espera que tudo isso dê certo. Agora, precisamos aguardar as próximas cenas dos próximos capítulos para verificar como que tudo isso vai se processar. Muito bem, e aqui no quadro Ética e Justiça, nós ouvimos o Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano, fazendo a análise sobre esse cessar-fogo lá em Gaza, na guerra entre Israel e Hamas. Doutor Roberto Liviano, muito obrigado pela contribuição aqui com essa análise, levantando vários pontos críticos para o sucesso desse acordo entre Israel e Hamas. Um bom dia, Hag Sameer. Obrigado, Arthur. Nós tínhamos outros assuntos para conversar hoje, mas este é o assunto que monopoliza as atenções de todo mundo e é um assunto realmente importante, complexo,
acabamos nos dedicando a este ponto no dia de hoje. Eu espero ter trazido a minha contribuição com análise em relação a isto. Meu abraço, meu cumprimento aos amigos da Rádio Justiça, e será uma alegria estar com todos e todas vocês na próxima terça-feira. Um forte abraço a todos e todas. Igualmente. 8 horas em Brasília, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do Supremo. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 8 horas e 3 minutos. Revista Justiça. Entrevista. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, validou a demissão por justa causa de um pintor automotivo que fez comentários depreciativos sobre a foto de uma colega de trabalho. A decisão confirmou a sentença do juiz Frederico Russomano, da 3ª Vara do Trabalho em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. E quem fala com a gente é a especialista em direito trabalhista, doutora Cíntia Fernandes, a quem a gente agradece. Doutora Cíntia, um bom dia, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vinda à Rádio Justiça. Muito bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma honra muito grande participar da programação. Doutora Cíntia, qual foi a gravidade deste comentário da foto da colega de trabalho para que o caso chegasse à Justiça do Trabalho lá no Rio Grande do Sul? Bom, essa situação é bem interessante porque trata justamente de uma chacota, né, de uma colega de trabalho, em que ele ali traz que a foto que foi fixada em razão de uma questão de merecimento lá da equipe de meta, né, a empregada homenageada, ele destaca ali que na foto ela é muito mais bonita do que na realidade, né, em termos gerais seria isso. Isso acabou tendo uma repercussão negativa internamente com outros colegas também que começaram a fazer chacota. Inclusive, foi aplicada a justa causa em relação a ele, isso por vários fatores. Ele já vinha com um comportamento ruim de outros, como o próprio assédio, né? Ele foi destacado pela empresa que havia assédio da parte dele, e ali foram aplicadas já penalidades como advertência e suspensão, e ele não teve uma retificação de comportamento. Então ele teve essa conduta reiterada que resultou nessa aplicação de justa causa. A gravidade da conduta, né, está justamente nessa questão do constrangimento, né, da violação da honra. Ele até destaca no processo que teria sido algo simples, uma brincadeira, né, mas um tipo de brincadeira que nunca, né, foi tolerável, mas antigamente tinha uma repercussão diferente, e hoje em dia justamente calcada ali nos princípios constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana, não mais tolerado, conforme destacado no próprio voto, né, do relator nesse caso. Doutora Cíntia Fernandes, nesse caso, qual a avaliação que a senhora faz? É necessário chegar ao Poder Judiciário e a empresa não poderia ter tomado uma decisão e ter demitido esse funcionário diante das reincidentes chacotas feitas por colegas, ou a empresa apenas é quem levou a vantagem de não ter que pagar a indenização trabalhista? A empresa ela pode sim, ela tem essa possibilidade de aplicar a justa causa independente de Poder Judiciário. Geralmente chega-se ao Poder Judiciário justamente na tentativa de reverter a justa causa que a empresa aplicou. E a justa causa, né, logicamente, trata-se de uma penalidade máxima trabalhista e por isso requer muita cautela na sua aplicação. Então exige vários fatores para que ela seja considerada válida. Nesse caso, existe um rol de condutas discriminadas no artigo 482 da CLT, que fala ali as condutas que enseja a aplicação da justa causa, como, por exemplo, insubordinação, indisciplina, desídia,
agressão física e verbal, a questão de quebra de confiança, de segredo da empresa, quebra de confiança com a empresa, improbidade. Então, são vários comportamentos, né, inaceitáveis. Muitos constituem infrações, mesmo que demanda aí enseja aplicação por justa causa, né? Então, e além disso, há algumas condutas que elas não podem ser aplicadas logo quando elas são praticadas como justa causa. Algumas mais graves já pode ser aplicada a justa causa. Outras exigem uma conduta reiterada. Por exemplo, uma pessoa que chega atrasada ao trabalho. Uma vez não é suficiente para que seja considerada uma justa causa. Mas informando a empresa, esse empregado, é necessário chegar no horário, tem atendimento, tem paciente, tem cliente, e o empregado insiste, vai chegando, né, sempre atrasado, isso demonstra uma indisciplina. Com essa conduta reiterada, o empregador pode aplicar uma justa causa. Então, depende muito da conduta, se necessita de conduta reiterada ou não. Nesse caso, a justificativa da empresa foi justamente a conduta reiterada do empregado, porque ele já havia atuado em assédio anteriormente, a empresa havia aplicado uma penalidade menos grave, que foi a advertência, mas ele continuou com esse comportamento inadequado, o que gerou aí a dispensa dele por justa causa. O judiciário, ao avaliar, constatou que realmente, né, a conduta não estava apropriada e que a empresa fez bem em aplicar essa penalidade. A empresa se cercou de todas as garantias, né, doutora Cíntia Fernandes? Mas eu coloco agora a senhora, e esta moça ofendida pelo pintor automotivo, ela tem direito a alguma reparação? Tem, muito interessante esse questionamento, porque ela tem direito e quem responde nesse caso é a empresa. Então, embora ela tenha tomado a conduta de ter dispensado o empregado, o que acontece? Ela estava naquele ambiente de trabalho submetida às regras daquele empregador, e ainda que ele não tenha tido, o empregador não tenha tido qualquer intenção em prejudicar a reclamante, segundo as regras de direito do trabalho, o empregador é responsável por manter esse ambiente sempre saudável e seguro em todos os seus aspectos. Então, entende-se, né, na doutrina, na jurisprudência, que se aconteceu isso, a empresa ela foi, de alguma forma, responsável. E aí, no caso, ela responde essa demanda. Então, no momento em que essa empregada considerar, buscar um reparo, né, ela demanda contra a empresa e não contra diretamente esse empregado. E aí, no caso, se a empresa, né, quiser, ela pode pedir a reparação disso para o próprio empregado. Mas perante essa empregada que foi a vítima dessa situação, quem responde é a empresa. Estamos conversando com a advogada especialista em Direito do Trabalho, doutora Cíntia Fernandes. Ela que está explicando uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, lá do Rio Grande do Sul, que validou a demissão por justa causa de um pintor automotivo que fez comentários depreciativos sobre a foto de uma colega de trabalho. Se esse pintor, doutora Cíntia Fernandes, tivesse feito esse comentário de um homem, seria diferente do que ele fez para uma colega, uma mulher? Muito boa pergunta também, Arthur, muito boa mesmo. Claro que, assim, nessa situação, até pela cultura, né, que temos, lamentavelmente ainda um pouco arcaica em relação à questão do tratamento da mulher, acaba tendo uma repercussão mais negativa, lamentavelmente, né? Então, tem uma potencialidade de agravo à moral desta mulher maior. Mas, ainda assim, se fosse um homem, não deixaria de ser uma justa causa, porque trata-se da mesma forma de um constrangimento, né? De uma intenção ali de depreciar o ser humano. Né, e a Constituição, a garantia dela, ela é da dignidade, né, da pessoa humana, nesse caso, independentemente do gênero. É claro que as consequências, né, acabam sendo mais potencializadas para a mulher, mas a conduta que foi praticada, ela é, né, independente do caso,
ela por si só geraria aí uma aplicação de penalidade. Muito bem, nós conversamos com a advogada especialista em Direito do Trabalho, doutora Cíntia Fernandes, ela que explicou o entendimento da Justiça Gaúcha que validou a demissão por justa causa de um pintor automotivo que fez comentários depreciativos sobre a foto de uma colega de trabalho. Doutora Cíntia Fernandes, os agradecimentos pelas informações e esclarecimentos. Um ótimo dia, senhora. Eu que agradeço, um ótimo dia para todos os ouvintes, para você, Arthur, e estou à disposição aqui sempre. São 8h13, nós vamos a intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista sobre uma mulher que teve um empréstimo contratado no nome dela de forma fraudulenta. Ela continuará sendo protegida por uma decisão da Justiça. Daqui a pouco você acompanha. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 8h17. Revista Justiça. Entrevista. Uma mulher que teve um empréstimo contratado no nome dela de forma fraudulenta continuará protegida por decisão liminar que suspende os descontos da conta bancária e impede a negativação do nome nos cadastros de inadimplentes. A decisão foi mantida por unanimidade pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou o recurso apresentado por uma instituição financeira contra a concessão da tutela de urgência. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o advogado especialista em Direito do Consumidor, Dr. Fabrício Bolzan. Dr. Fabrício, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça. Qual foi o tipo de proteção que a Justiça mato-grossense deu a esta consumidora, essa bancária? O consumidor, ele é a parte mais fraca da relação de consumo. E essa desigualdade, ela é muito bem identificada nesse tipo de relação entre banco e consumidor. Então é dever do banco a proteção do consumidor, em especial do seu patrimônio, respondendo o banco de forma objetiva, conforme prevê a própria súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O que significa responsabilidade objetiva? O banco responde nos casos de fraude, independentemente de comprovação de dolo ou de culpa da sua parte. Basta o consumidor comprovar o dano e que esse dano decorreu de uma falha na prestação do serviço bancário. Dr. Fabrício Bolzan, neste caso, cabe indenização também a esta mulher que foi vítima por uma falha do sistema bancário? Na minha concepção de professor, de acadêmico, de doutrinador, eu entendo que sim. Porque nós estamos diante de uma situação em que, além da aflição dessa pessoa do ponto de vista psicológico, deveria também aplicar uma indenização com aquele caráter pedagógico, para que os bancos se protegessem o máximo possível em questões de proteção em segurança, proteção de dados dos consumidores, para que isso não voltasse a acontecer. Então a indenização, num caráter pedagógico, ela também tem esse poder de fazer com que os bancos e os fornecedores em geral, pagando um valor considerável de indenização, se protegessem, tomassem cuidado para que outros consumidores não tivessem o mesmo tipo de lesão. Mas na prática, meu caro, na jurisprudência, infelizmente, não é sempre que nós temos condenação em dano moral, em especial em casos como esse. Infelizmente, na nossa opinião, a jurisprudência falha quando não condena em dano moral numa situação como essa.
Existe aquela máxima da justiça brasileira, doutor Fabrício Bolzan, que é o não enriquecimento por causa da pessoa que vai receber uma indenização. Mas no caso das instituições, pegando aquele gancho do senhor, falou que seria uma punição de forma educativa. Mas o departamento jurídico das instituições bancárias vão até as últimas consequências, por maior que seja o valor da indenização, para a instituição bancária não representa nada. Por isso que não há uma certa importância nesses tipos de ocorrência para o correntista. Exatamente. Infelizmente, compensa ser mau fornecedor no nosso país. São poucas as pessoas que entram com a ação, as que entram demoram anos para receber algum tipo de indenização, e quando recebe, que não são todas, o valor é muito pequeno. Então compensa ser mau fornecedor no país, porque o custo-benefício de causar prejuízo aos consumidores ainda compensa, infelizmente, em nosso país. Tanto os juízes de primeira instância como os desembargadores na segunda instância, nos tribunais de justiça dos demais estados, eles seguem em casos semelhantes a esse de golpe de terceiros em instituição bancária pelo consumidor do banco, né, correntista. Já existe a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, já é de praxe do juiz lá da primeira instância, o desembargador, já seguir esta súmula? Infelizmente não. São poucas as decisões que começam a entender a importância dessa súmula. Eu vou dizer a de hoje, que estou comentando com vocês, e no mês de julho eu comentei uma com vocês também, envolvendo o estado do Rio Grande do Sul, um julgado do TJ do Rio Grande do Sul. Então, infelizmente ainda, eles não identificam falha no serviço bancário. E é claro que existe falha. Há uma falha em fornecer dados, quebrando a Lei Geral de Proteção de Dados do consumidor, porque o golpista, quando ele liga com todos os dados bancários do consumidor. Então houve uma falha na prestação do serviço que de alguma forma deixou vazar esses dados e causou prejuízo ao consumidor. Há falha na prestação do serviço bancário quando permite a abertura de contas de bandidos ou de laranjas de bandidos que acabam fazendo essas transferências imediatamente ao dinheiro cair na conta. Então o consumidor lesado faz o PIX, sofre o golpe, imediatamente esse dinheiro sai da conta. Como é que abrir uma conta sem identificação perfeita do correntista, sem levar documentação daquele correntista? Isso também caracteriza uma falha na prestação do serviço bancário. Por isso que, aos poucos, essa súmula começa a ser aplicada também em primeira e segunda instância nos tribunais estaduais. Mas, infelizmente, ainda não é uma posição majoritária. Doutor Fabrício Bolzan, dentro desta linha de raciocínio do senhor, a impressão que dá é de que os golpistas são mais bem preparados do que o sistema de segurança das instituições bancárias? Sim, perfeitamente. O que não deveria ocorrer. O senhor lembrou muito bem que as instituições financeiras são aquelas instituições das mais portentosas financeiramente em nosso país. Então elas têm toda a condição financeira de se preparar, de se equipar em aspectos de segurança e evitar que aconteça com outros consumidores o que aconteceu com essa que nós estamos encomendando e que acontece diariamente em nosso país. Eu mesmo, na minha família, tive recentemente um caso idêntico e administrativamente nada foi resolvido. Tivemos também que ingressar com a ação para conseguir a tutela dessa pessoa da família. Doutor Fabrício Bolzan, ainda seguindo esse raciocínio, esse sistema de fraude é aquele mesmo em que qualquer cidadão brasileiro recebe dezenas e dezenas de ligações de tentativas de golpes pelo celular? Sim, eu inclusive já tive que baixar um aplicativo para saber aí quem que me liga de tanto golpe ou tentativa de golpe que a gente recebe aqui. Então eu já, inclusive, já até conversei com bandidos, porque quando você percebe que é um golpe, você acaba abrindo uma conversa. E aí a pessoa diz da prisão que ela está falando. Então não é uma questão só do sistema financeiro, é uma questão de segurança pública. Como é que pode a pessoa de dentro da cadeia estar equipada com computador, com telefone e fazendo esse tipo de ligação para os consumidores do Brasil afora?
É muito grave o que vive a população brasileira e, repito, não poderia ser assim. Os bancos deveriam sim ter um sistema de segurança muito maior, porque condição financeira eles possuem para evitar esse tipo de golpe. Mas isto existe só dentro da cadeia, esses golpistas, ou fora também? Tem em todo lado, né, meu caro? Em se tratando de golpista no nosso país, os que eu falei ultimamente, que acabaram abrindo conversa, quando eu acabo desmascarando, né? Ô, meu caro, você aqui é advogado, né? Inclusive especialista nessa área. Aí começa a abrir conversa. Esses 3 últimos que me ligaram estavam dentro de cadeia. Não sei se estavam também, né? Eles falaram ali que estavam dentro de uma penitenciária. Como falaram a cidade, pode ser verdade, que realmente aqui em São Paulo, as 3 cidades que eles falaram possuem penitenciária. Mas não dá para saber. Muito provavelmente não é só dentro de cadeia não que ocorre esse tipo de golpe. O que precisa para conter esse sério problema que perturba, dá instabilidade no ser humano, no trabalhador, a adoção de novas medidas, Ministério da Justiça, juntamente com a Polícia Federal. Eu sei que não dá para estar em todos os celulares, né, as autoridades, é difícil. Mas a vítima, ela recorre a quem nestes procedimentos ruins? Olha, primeiro tem que ter uma força de segurança melhor das instituições financeiras para proteger os dados dos consumidores, para que esses dados não sejam vazados e para que tenha uma maior segurança na identificação de transações que não têm o perfil daquele consumidor. Então, o consumidor nunca fez Pix alto na vida dele, começou a fazer numa determinada data, tem que identificar o banco. Nunca fez transações de madrugada, começou a fazer numa determinada data. O banco tem que identificar que é uma transação fora do perfil daquele consumidor e bloquear esse tipo de transação bancária. Tem a situação de segurança pública, que é complexa e não é aqui que a gente vai resolver. Mas também tem a questão do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário começar a aplicar indenização, começar a identificar a responsabilidade das instituições financeiras, como ocorreu no caso em Comento, aplicando indenização em valor considerável, para também trazer o caráter pedagógico para essa indenização, eu tenho certeza que esse tipo de fraude vai começar a diminuir no nosso país. Doutor Fabrício, o Código de Defesa do Consumidor acabou de completar 35 anos. Isto já foi pensado lá atrás ou era muita previsibilidade diante desse cenário que tem as tecnologias de hoje? E dá para fazer alguma sugestão no CDC? Olha, eu entendo que o que tem hoje no CDC já é suficiente desde 11 de setembro de 1990, quando foi editado o Código de Defesa do Consumidor, para proteger o vulnerável de qualquer relação de consumo. O Brasil, infelizmente, ele anda por muleta no aspecto legislativo. A cada novo fato tem que ter uma nova lei. Não, vamos aplicar na íntegra e corretamente a legislação que já existe. E o Código de Defesa do Consumidor ele é muito bom, inclusive nesse tipo de proteção. Então, eu entendo que o que existe é suficiente, o que falta é uma boa aplicação da lei e da própria súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que o senhor acabou de citar. O Banco Central pode fazer algo, juntar todos esses banqueiros, o setor de segurança deles e adotar novos critérios, novas medidas de segurança? Sim. O Banco Central é a agência reguladora do Sistema Financeiro Nacional. Ele tem o dever de fazer esse tipo de atitude, de política pública para evitar que novos consumidores acabam caindo em golpes e causando prejuízos financeiros à sua vida e à sua família. Então, está cada vez maior esse tipo de situação, é mais do que necessário o Banco Central intervir e fazer com que as instituições financeiras busquem, né, novas medidas de segurança, tanto em relação aos dados, como para evitar fraudes no sistema bancário.
Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Fabrício Bolzan. Ele que explicou uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que uma mulher que teve um empréstimo contratado no nome dela de forma fraudulenta continuará protegida por uma decisão liminar que suspende os descontos da conta bancária dela e impede a negativação também do nome nos cadastros de maus pagadores. Dr. Fabrício Bolzan, muito obrigado pelas informações e esclarecimentos. Um ótimo dia ao senhor. Eu que agradeço, um forte abraço a você e aos ouvintes da Rádio Justiça. São 8h31, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar mais informações. Olha, de cada 10 brasileiros, 9 destacam a violência sexual como o tipo de violação que mais vitima as meninas aqui no Brasil. Daqui a pouco você vai acompanhar esta informação. E lembrando que logo mais às 9 horas, você vai acompanhar aqui pela Rádio Justiça e a TV Justiça a transmissão da sessão que vai tratar da ação penal 2668 sobre o núcleo 4 da tentativa de golpe no Brasil, o chamado 8 de janeiro. Em instantes você confere. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 8h35. Revista Justiça. Entrevista. De cada 10 brasileiros, 9, ou seja, 87%, destacam a violência sexual como o tipo de violação que mais vitima as meninas. E é também considerada a mais comum no país por 43% da população. Os dados constam da pesquisa Percepções sobre Violência e Vulnerabilidade de Meninas no Brasil, consolidada pelo Instituto Qualibest a pedido da Plan Brasil. Os resultados foram divulgados por ocasião do Dia Internacional da Menina, celebrado agora no dia 11 de outubro. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a advogada, ativista no direito da defesa das mulheres, presidente da Comissão da Mulher na Associação Brasileira de Advogados do Distrito Federal, doutora Gláucia Souto, a quem a gente agradece pela participação ao vivo. Doutora Gláucia, seja bem-vinda à Rádio Justiça, bom dia. Bom dia, Arthur Filho, bom dia a todos que estão nos ouvindo, as nossas colegas advogadas, advogados e o público em geral. Esse tema que você está trazendo é um tema com bastante informações, né? E também mostrando uma realidade para a nossa população. Muito preocupante, alarmante os dados, né, os números, né? De cada 10 brasileiros, 9 destacam a violência sexual como o tipo de violação que mais faz vítimas às meninas indefesas. O brasileiro tem consciência disso e não faz nada, doutora? Então, Arthur, o que acontece? Na maioria das vezes, o brasileiro tem sim a consciência, né? Claro que não se imagina a quantidade como foi divulgado recentemente, mas o que mais chama atenção é que esses atos de violência, eles são praticados, via de regra, dentro do próprio contexto familiar, né? Com aquela pessoa que está mais próxima ali. Então, eu sempre falo que a culpa recai muitas vezes em cima de um padrasto, mas a gente não pode titularizar o padrasto como o responsável por um abuso sexual contra uma menina ou até mesmo contra uma mulher. A gente tem que colocar o pai, o avô, o tio, às vezes o irmão, e isso tem muito a ver também com o cenário de onde essa família ela está localizada, né? Quais são as deficiências, quais são as vulnerabilidades que essas famílias, que essas meninas estão sendo inseridas. Certo. A senhora falou, além do padrasto, né, que é a maior suspeita, mas tem irmãos, tem tios, tem avós. Isso, um problema muito sério, são as pessoas mais próximas, né? São
as pessoas mais próximas. E assim, algo muito interessante, né, a gente também precisa falar. É porque muitas vezes se fala assim, ó, qual é o tipo de violência que mais acontece? Então as pessoas, elas falam que essa violência baseada no gênero, né, de meninas e mulheres, via de regra é agressão física. Mas isso não é a verdade, porque a violência física e o feminicídio, na verdade dessa história, eles são uma consequência, né? Então, antes da gente pensar na violência física, a gente tem que pensar na violência moral, o quanto que essa menina foi achincalhada, o quanto que essa menina foi ofendida na sua dignidade, no seu decoro, na sua intimidade. A gente tem que falar, né, da violência psicológica, na qual ela é proibida de abrir a boca, de falar qualquer coisa que esteja acontecendo com ela para a sua mãe, para sua tia, para qualquer mulher ou para pessoas de sua confiança. E aí a gente consegue chegar no crime sexual, que é exatamente, senta no colo do titio, aí o titio vai, né, coloca a mãozinha de uma forma mais insinuando algo, e por aí essas insinuações, elas vão se tornando gradativas até o momento dessa violência sexual. Porque porque vem a confiança da criança com aquela pessoa, né? A proximidade, o grau de parentesco. Exatamente. Existe esse ato de confiança, né? Pela intimidade, pelo parentesco. Então, quem é que vai imaginar que um tio, que um avô vai ter coragem de abusar sexualmente de uma menina de 2, de 3 aninhos de idade, né? Então, o que se imagina? Foi qualquer pessoa, menos aquele que está ali do lado, né? Que deveria estar acolhendo, que deveria estar dando carinho, toda a atenção, e isso não está acontecendo. Nas varas criminais, nas varas de violência doméstica, né, contra mulheres, a gente tem presenciado um aumento, né, um índice de aumento nessas condutas. Então, é algo, o Arthur Filho, que eu sempre coloco. A criança, ela vai agir de uma forma muito espontânea. Então, geralmente, ela pega uma boneca e essa bonequinha é como se fosse o retrato dela. E é aí que ela consegue, naquela brincadeira, mostrar para uma outra pessoa, a mãe, a avó, né, para uma outra pessoa o que pode estar acontecendo com ela no abuso sexual dentro de casa. Ou seja, a maior parte das violências de gênero, e aí, no caso, seja contra meninas ou contra mulheres adultas, elas estão acontecendo dentro das próprias residências. E esse caso, especificamente, essas vítimas são vítimas dos parentes, dos companheiros ou ex-companheiros que tenham tido essa relação de afetividade. A gente tem visto publicar nas redes sociais e até mesmo na própria mídia um aumento, né, de homens que, quando rompem o relacionamento com aquela mulher, de fazerem as maldades contra as filhas ou contra as enteadas. Doutora Gláucia, tem a questão também da dependência financeira de muitas mulheres, né, que acabam passando por isto, porque sem esse sujeito desqualificado na família, não tem o sustento dela e acaba passando, teoricamente, por cima disto, né? Aí agrava mais ainda a situação? O Arthur, eu atuei durante muitos anos na vara criminal, né? E eu me deparei com situações que eu jamais poderia pensar, sabe, de estar vivenciando, ainda que fosse dentro de um processo, com pessoas que eu não tinha o mínimo de relação, de aproximação, né, de convívio social. Então teve um fato que eu nunca mais me esqueci, que foi de uma menina que à época ela tinha 7 aninhos de idade, o irmão dela 4 aninhos de idade. Eles eram abusados sexualmente pelo avô e pela própria genitora. E como se isso tudo não bastasse, esses abusos sexuais passaram a acontecer também com uma das noras, né, do senhor, que era o avô, e também por uma das tias. Ou seja, quando você tem em mente que a violência que fala sobre patrimônio, e eu entendo que falta na nossa legislação algo que fale sobre violência financeira,
a gente está dando uma oportunidade, lamentavelmente, para que condutas e crimes sexuais possam ocorrer contra meninas e meninos também. Então, o que nós precisamos ter? Hoje, o legislador, ele ainda não falou a respeito da violência financeira. Quantas mulheres que não têm condições de terem um espaço, de terem a oportunidade de ter atividade econômica para se sentir livre, né, e de conseguir comprar o seu próprio alimento, do sustento dela e da família, acabam sendo inseridas dentro desse contexto de violência sexual. Mas é claro que isso não é uma desculpa, tá, para aceitar e fingir que aquilo não está acontecendo dentro do contexto familiar. Muitas dessas mulheres também são conscientes de que suas filhas estão sendo violentadas sexualmente. E aí acabam permitindo que situações como essa, tá, não sejam penalizadas e que não sejam descobertas. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que as mulheres, as mães, se conscientizem que a violência contra ela, a violência de gênero, ela precisa ser combatida de forma eficaz, conscientizando a todas e a todos que uma menina ou uma mulher, no contexto geral, já que a gente fala de violência de gênero, a gente não pode aceitar isso e normalizar essas situações. Então, hoje, por exemplo, nós tivemos um caso recentemente em Recife de uma menina que morreu porque ela não queria beijar a boca de um dos seus colegas. Ela caiu, bateu com a cabeça e teve um traumatismo craniano, se eu não me engano, morreu 4 dias após. Então, veja, nós temos também uma legislação hoje que protege, né, no âmbito digital, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, a Lei 15.211 de 2025. Temos um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que foi aprovado semana passada em requerimento de urgência, que é o PL 3444 de 2023, que vai tratar dos influenciadores digitais, criando regras de publicidade, transparência, uso da imagem, proteção para os influenciadores mirins. Então, quando você também fala, aumentou o índice de violência contra as meninas, violência sexual, é porque muitas vezes o pai e a mãe estão estimulando a essa criança se tornar uma adulta antes do tempo. E eles querem o quê? Um retorno financeiro. Aí a criança se expõe, eles expõem aquela criança que não tem maturidade, que deveria estar sendo protegida integralmente, porque esse é o princípio basilar do Estatuto da Criança e Adolescente. E ela não está sendo. Ela está sendo o quê? Exposta para a sociedade. E quando nós falamos de pessoas, né, que têm um comportamento abusivo, pessoas doentes que são consideradas pedófilas, a gente tem que pensar, será que vale a pena eu fazer com que minha filha saia em rede social, Instagram, TikTok, Facebook, em todas as redes sociais, colocando uma vestimenta inadequada para a idade dela? Será que é normal permitir que uma adolescente fique dançando funk ou qualquer outro tipo de música que estimula o lado sexual de um homem ou até mesmo de uma mulher? Mas expondo essa criança, esse adolescente, a algo que ele não está preparado para viver? Então também nós, sociedade, precisamos nos conscientizar isso. Porque depois que acontece, aí é fácil. Ah, fulano foi preso, fulano, ele é um criminoso, ele é um pedófilo. Não, antes de acontecer, o pai e a mãe também têm que assumir os seus ônus de responsabilidade. Né? Não é expor a criança, a adolescente, e tampouco a mulher adulta. Nós não podemos interferir na vida de uma mulher, a roupa que ela veste. Isso nós não podemos fazer, mas nós temos como consciência de uma sociedade interferir sim, se aquela dança é adequada, se aquela vestimenta está sendo adequada para aquela criança e adolescente. E aí nós vamos conseguir combater a violência sexual contra meninas no nosso país. Tivemos recentemente também, Arthur, uma outra legislação que fala sobre a questão do deep nudes, a violência psicológica, certo? Praticada contra mulheres no nosso país, em que aumenta a pena. Doutora Justamente aonde? Doutora Na Gláucia. questão
Eu só peço licença para a senhora, aguarde na linha, por gentileza, e a senhora vai dar sequência nesse assunto, porque agora a gente vai mobilizar a nossa reportagem aqui, porque vai começar daqui a pouco o julgamento de mais 7 réus acusados de golpe de Estado. Vamos às informações ao vivo com Bárbara Michelini. Bárbara, bom dia. Bom dia, Arthur Filho. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. É isso mesmo, Arthur. Começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da ação penal 2694, contra o núcleo 4 da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado. O núcleo 4 ele é composto por 7 réus. Segundo a denúncia da PGR, eles seriam responsáveis por espalhar notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e atacar instituições e autoridades. Todos respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A sessão vai começar com a leitura do relatório, que é o resumo do caso, pelo ministro Alexandre de Moraes, e em seguida a Procuradoria-Geral da República, que é o Paulo Gonet, responsável pela acusação, vai fazer a manifestação. Depois, a defesa de cada réu, em ordem alfabética, vai ter 1 hora para apresentar os argumentos. Encerradas essas manifestações, o ministro Alexandre de Moraes vai apresentar o voto com análise dos fatos, das provas e dos argumentos e vai se pronunciar pela condenação ou pela absolvição de cada réu. Conforme o regimento interno do STF, os demais integrantes da turma votam em ordem crescente de antiguidade no tribunal, ficando por último o presidente da turma. Assim, após o relator, votam os ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia e, por fim, o ministro Flávio Dino. A decisão pela absolvição ou pela condenação é tomada por maioria de votos. Caso haja condenação, o relator vai apresentar a proposta de fixação das penas e os demais integrantes do colegiado também vão votar nesse ponto. São réus nesta ação Ailton Moraes Barros, que é ex-major do Exército, Ângelo De Nicoli, major da Reserva do Exército, Carlos César Moretson Rocha, que é presidente do Instituto Voto Legal, Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Borvemé, que é também agente da Polícia Federal, e Reginaldo Abreu, que é coronel do Exército. Lembrando, Arthur, que para chegar até aqui foi realizada a instrução processual com a produção de provas, incluindo aí os depoimentos de testemunhas da acusação e da defesa, interrogatórios dos réus e também a realização de diligências pedidas pelas partes e autorizadas pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. A data do julgamento foi só marcada após as alegações finais das defesas. O núcleo 4 é o segundo a ser julgado. O julgamento do núcleo 1 terminou em 11 de setembro e resultou na condenação de todos os 8 réus, entre eles o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O julgamento vai ser presencial e foram reservadas sessões em 4 datas, Arthur. Nos dias de hoje e no dia 21 vão ser sessões pela manhã, das 9 ao meio-dia, e à tarde, das 2 horas às 7 horas da noite. Nos dias 15 e 22, as sessões vão ser apenas pela manhã, das 9 ao meio-dia. Estou aqui fora do Supremo Tribunal Federal. O que eu posso observar é que a estrutura que o Supremo Tribunal Federal montou para a imprensa e para quem vem assistir do público de fora é a mesma do Núcleo 1. Mas tem menos pessoas aqui, tanto da imprensa como também do público em geral, em busca de assistir, de acompanhar esse julgamento. A nossa equipe de reportagem vai seguir acompanhando e trazendo para você, ouvinte da Rádio Justiça, todas as informações. Fique ligadinho na Rádio Justiça, porque a gente também vai transmitir o julgamento ao vivo para você, que é ouvinte da Rádio Justiça. Eu volto com você, Arthur. Muito obrigado, Bárbara Michelini, trazendo as informações a respeito desse julgamento que vai começar dentro de poucos instantes.
Doutora Gláucia Souto, eu peço desculpas para a senhora pela interrupção, porque trata-se de uma agenda bastante importante que acontece hoje aqui no Supremo. E eu peço também a gentileza novamente para a senhora, se a senhora conseguisse concluir esse último tema em 2 minutos e meio que a senhora estava falando sobre a violência contra a mulher. Bom, imagina, a gente sabe da importância desse julgamento de hoje, né? Mas vamos lá. Nós temos recentemente também, Arthur, a Lei 15.123, que trata da violência, né, psicológica contra a mulher, no caso, quando ele é praticado pela inteligência artificial. Houve um aumento da pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa sendo aumentado até a metade. Ou seja, quantas vezes a gente vê uma menina, né, que posta uma foto numa rede social e um indivíduo que teve, às vezes, até um convívio familiar, às vezes um professor, alguém que você tem uma admiração, um médico, um pediatra que tenha cuidado daquela criança, e você vê que aquela foto foi totalmente manipulada, né? Então, o que a gente tem visto hoje? O legislador está avançando, nós temos aí algumas questões que ainda precisam ser reforçadas, conscientização da população, trabalhos com maior eficácia dentro das escolas, ter um preparo melhor dos professores, de uma rede de apoio para essa família e dizer que ela não está sozinha, porque nós precisamos combater essa falsa cultura que foi arraigada na sociedade, né, e que muitas vezes a não exposição acaba acarretando o aumento dessa violência sexual. Então eu digo para todas e para todos que estão nos ouvindo, denuncie plataformas, façam boletim de ocorrência e não tenham medo. Não importa quem foi que tenha praticado o abuso contra as meninas ou contra as mulheres adultas. O que vale a pena é nós garantirmos os nossos direitos e fazer com que todos eles sejam efetivamente aplicados para combater a violência contra meninas, crianças e adolescentes e as mulheres adultas. Eu deixo aqui esse meu bom dia para vocês, certo? Para que todos nós possamos nos conscientizar e ter a certeza que, de mãos dadas, teremos um futuro melhor. Muito obrigado. Esta foi um bom dia, senhora doutora Gláucia Souto, que é advogada ativista no direito da defesa das mulheres, presidente da Comissão da Mulher na Associação Brasileira de Advogados do Distrito Federal, que falou a respeito de um levantamento do Instituto Qualibest. De cada 10 brasileiros, 9, ou seja, 87%, destacam a violência sexual como o tipo de violação que mais vitima as meninas. 8 horas e 56 minutos e o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação foi de Arthur Filho, edição Bárbara Michelini, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. E você vai ficar dentro de instantes com a transmissão da sessão plenária aqui da primeira turma, que vai falar a respeito do Núcleo 4 sobre a tentativa de golpe de Estado. A você, um ótimo dia. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.